Boa noite, a graça e paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos ao nosso quarto culto online para adorar ao nome do Senhor e engrandecer a Ele que é digno de toda a honra e toda a glória. A graça e paz, igreja. Eu quero convidar todos os irmãos a estarem aí nos seus lares, junto conosco, louvando ao Senhor Jesus. Essa semana nós estávamos conversando no grupo de louvor e a Jussiara deixou um versículo para que eu trouxesse até a igreja. E o versículo é esse: Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo ao qual escolheu para a sua herança. E nós somos esse povo que adora, exalta, glorifica o nome do Senhor Jesus, independente da situação que nós estamos. Nós estamos aqui para isso, para engrandecer o nome do nosso Deus. Amém? Adore o Senhor Jesus conosco. Brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus, com aleluia, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus, peregrinando. Vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus, com aleluia, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus, sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não onde ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus, com aleluia, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus, vão me guiando, raios benditos que me conduzem para a mansão, mais e mais perto, o mestre seguindo, canto os louvores da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus, com aleluia, sigo cantando, canto louvores, indo para o céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. O único que é digno De receber a honra e a glória, a força e o
ministramos o louvor. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais leal. A Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. Senhor meu Deus, nós te louvamos, ó Pai, te engrandecemos, Senhor, nesse lugar, Senhor Deus, em cada uma das nossas casas, Pai. Nós colocamos, Senhor Deus, as nossas famílias, as nossas vidas, Pai, diante do Teu altar, Jesus, sobre a Tua proteção, Tua graça, Deus. Nós só temos a Ti, ó Pai, a recorrer. O Senhor é o único que nós podemos louvar, engrandecer e esperar em Ti, Deus. Nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai. Fala, Senhor, aos nossos corações, Deus. Nos ensina, Senhor, a estarmos esperando, ó Pai, com os nossos corações em paz, em calma, Senhor Deus, em tranquilidade, Pai, sabendo que o Senhor tem o controle de todas as coisas, Pai, sabendo, ó Pai, que o Senhor já tem preparado, ó Deus, o momento em que nós vamos voltar a nos reunir, Senhor Deus, o momento que toda essa fase vai passar, Jesus. Por isso nós te louvamos, ó Pai, te engrandecemos, porque o Senhor é Deus grande e poderoso, Deus. Nós te louvamos, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Olá pessoal, boa noite, graça e paz. Vim deixar um recadinho rápido, é uma dica. Curta a nossa página aqui do Facebook para toda vez que a gente tiver uma live, você receber a notificação no seu celular. E se você ainda não está no grupo da IBC Oficial no WhatsApp, entre lá hoje mesmo e receba diariamente as nossas devocionais e louvores para você poder ficar conectado aí toda semana. Um abraço, até! Queridos irmãos, a graça e a paz ao nosso Senhor Jesus. Hoje comemora-se a Páscoa cristã e cristãos de todo o mundo estão pensando sobre isso hoje. Quando celebramos a Páscoa, nos lembramos da morte e da ressurreição de Cristo que aconteceu há um pouco mais de 2000 anos atrás.
embora nós devemos nos lembrar disso todos os dias e não apenas uma vez por ano, nós devemos pensar na morte, na ressurreição de Cristo, sempre em adoração, sempre em alegria e proclamando as boas novas de que Cristo está vivo, porque, na verdade, Ele ressuscitou dos mortos. Hoje eu gostaria de compartilhar com você um texto bíblico que se encontra em 1 Timóteo, capítulo de número 3, e após nós meditarmos nessa palavra, assim como você certamente pôde ouvir pelos meios informativos da nossa igreja, através do WhatsApp da nossa igreja, nós então, logo em seguida, nós teremos a oração, o período de oração, e na sequência, a ceia do Senhor. Por isso, ao término, eu vou dar a você alguns instantes, alguns segundos, para que você possa, juntamente com a sua família, se organizarem e deixar próximo de vocês os elementos, assim como eu fiz aqui, e você pode ver aí ao meu lado, que você possa deixar ali um pedaço de pão simbolizando o corpo de Cristo, e também um pouco de suco de uva, em um copo, em uma taça, simbolizando o sangue de Cristo derramado por mim e por você. E ao fazer isso, aguarde, que você possa aguardar, para que todos nós possamos celebrar juntos. Amém? Bem, eu quero te convidar que você possa pegar a sua Bíblia e ir juntamente comigo no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 3. E eu gostaria de pensar um pouquinho com você sobre o significado e a importância da ressurreição de Cristo, porque a ressurreição de Cristo ela é a grande razão da nossa celebração e da nossa ação de graças hoje. Nós vamos dar uma olhada especial nos versículos 14 a 16, mas vamos especificamente pensar um pouquinho no versículo 16. Esse, meus queridos, é um daqueles lugares maravilhosos e talvez um lugar bem comum, onde nós iremos falar um pouco desse assunto, mas ainda assim um lugar importante, onde Paulo nos ajuda a entender o significado e a importância da ressurreição. Mas antes de lermos juntos, como é de costume, eu convido você a pausar um pouquinho para que a gente possa orar e pedir a bênção e a iluminação do Santo Espírito para que nos ajude na compreensão e no entendimento desta palavra. Amém? Senhor, o apóstolo Paulo ele nos diz na carta aos Coríntios que se Cristo ele não ressuscitou, então pregamos em vão. E a fé em ti, ela também é em vão, mas nós sabemos que Cristo ressuscitou e por isso a sua palavra está sendo lida e pregada e por isso ela não é em vão, mas ela realiza aquilo pelo qual o Senhor a enviou. Por isso pedimos a ti, ó Pai querido, por meio do teu Santo Espírito, que possa nos ajudar na leitura e na pregação das Escrituras, para que possamos contemplar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Te pedimos estas coisas em nome de Jesus. Amém. 1 Timóteo, capítulo de número 3, a partir do versículo 14, diz assim o texto: escrevo-lhe estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Pois bem, se você observar os versículos 14 e 15 dessa passagem que nós acabamos de ler, você verá o apóstolo Paulo ele dizendo o porquê ele está escrevendo essa carta para Timóteo. Timóteo era o seu jovem protegido no ministério que ele envia para a igreja de Éfeso. Paulo ele escreve assim para Timóteo: Timóteo, eu estou escrevendo essa carta para você, porque se a minha vinda até você, ela vier demorar, você saiba como se comportar, como se portar na igreja. Isso é, Paulo ele está dando um manual para Timóteo e para os crentes nas igrejas que nos diz como devemos viver para Jesus
no contexto de uma igreja local. Como nós devemos viver para Jesus, uma vez que pertencemos à sua igreja. Mas Paulo, ele sabe que ao explicar o que significa viver para Cristo na igreja, ele sabe, assim como você e eu, nós também já descobrimos, que a maneira como nós vivemos vem daquilo que, ou em quem nós acreditamos. A nossa prática de vida cristã, a vida que levamos, ela tende sempre a fluir daquilo que nós temos como convicção em nosso coração. E assim no versículo 16, Paulo lhe dá aqui uma espécie de um resumo da convicção cristã básica. Paulo aqui ele vai resumir para nós como é que nós devemos agir e viver os fundamentos da vida ou da fé cristã. Agora, enquanto você olha para esse texto, de repente você pode se perguntar assim, tá bom, pastor, tudo bem, mas aonde está falando aqui sobre ressurreição? Aonde eu enxergo ressurreição aqui? Talvez essa possa ser a sua pergunta. Mas, na verdade, eu quero mostrar para você que esse texto é um texto pelo qual a ressurreição ela é fundamental. Ela é o coração de tudo aqui. Vamos dar uma olhadinha no versículo 16. Eu gostaria de examinar esse texto junto com você, dividindo ele em 3 partes. Na primeira parte nós temos escrito assim: Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito. Essa primeira parte ela nos ensina sobre o significado da ressurreição. E aí vem a segunda parte. Visto pelos anjos, pregado entre as nações. Essa parte ela nos fala sobre a missão que surge para cada um que faz parte da igreja de Cristo como consequência da ressurreição dele. E então a terceira parte, crido no mundo e recebido em glória. E aqui nós temos o domínio de Cristo sobre a ressurreição, algo que é para mim e para você. Bom, então nós temos o significado da ressurreição. Em segundo lugar, a missão que surge para os cristãos em consequência à ressurreição de Cristo. E então, em terceiro lugar, o domínio que Cristo ele tem sobre a morte e a ressurreição. Bom, nós vamos olhar, em primeiro lugar, para as 2 frases que nós identificamos aqui no versículo 16, ou melhor, para a nossa primeira lição que nós podemos extrair aqui, o significado da ressurreição. Diz o texto, está escrito assim: Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito. Paulo ele está falando sobre a vida terrena e o ministério do Senhor Jesus. E nessas 2 frases que nós acabamos de ler, realmente é algo muito admirável. Ele nos dá um resumo admirável de toda a história, desde o berço, desde o nascimento de Cristo, até a cruz, até o túmulo, aonde a pedra ela foi removida. Irmãos, observe como Paulo ele começa, e para mim isso é realmente algo maravilhoso, é algo lindo. Preste muita atenção. Se você tivesse que estar fazendo, ou se você tivesse que fazer, ou escrever sobre a biografia de alguma pessoa, talvez você diria assim para ela: olha, bem, essa pessoa que eu quero escrever, talvez eu tenha que informar, eu tenha que dizer provavelmente o lugar que ela nasceu, ou a hora que ela nasceu, talvez eu tenha que registrar essas coisas, data, hora, local. Acredito que provavelmente seria assim que nós faríamos. Mas perceba que não é dessa forma que Paulo ele começa escrevendo sobre o ministério de Cristo, sobre a história de Jesus, sobre a vida de Jesus na história humana. Mas ao invés disso, Paulo ele vai dizer assim: ele foi manifestado em carne. Percebeu isso? Você conseguiu notar? Meu irmão e minha irmã, você consegue perceber a importância que isso existe da maneira como Paulo ele escreve aqui? Ele está dizendo com convicção que quando Jesus nasce, Jesus ele não começou a viver. Né? Não existia um ponto inicial
aonde a vida de Jesus ela veio se dar. O nascimento de Cristo não foi o começo de Cristo, assim como acontece com você e comigo, mas foi a manifestação do Deus vivo que se uniu à natureza humana e então entrou na história humana por meio da pessoa de Jesus Cristo. Deus se manifestou em carne. Deus se manifestou em homem, se tornou homem, assumindo uma condição humana. E isso é ainda mais surpreendente quando você pensa um pouquinho sobre essa palavra carne que nós lemos aqui. Deus, ele se manifestou em carne. Você sabe o que isso significa? Nós temos aqui um Deus imutável, um Deus que é imortal, um Deus que é onipresente, onisciente. Ele entra na cena da história humana em carne. Ele está em carne. Isso significa, então, que ele pode sofrer. Ele se torna vulnerável. E sendo humano, ele se torna alguém que pode ser morto. Entendeu isso? E isso é extraordinário, porque foi exatamente isso o que aconteceu. Você se lembra da história? Os discípulos, eles o abandonaram. Judas, ele o traiu. Jesus, então, ele foi preso, ele foi espancado, ele foi torturado, ele foi colocado por julgamentos, ele foi colocado em julgamentos por acusações que foram forjadas. E embora Jesus ele fosse imbatível, pois ele era Deus manifestado em forma humana, com características humanas, ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha vontades, ele tinha desejos, ele se cansava, ele tinha limitações, ele possuía dor, ele sentia dor. Pilatos, ele cedeu durante a pressão que a multidão ela fez quando ela começou a latir, vamos dizer assim, pela morte de Jesus, pelo sangue de Jesus. Jesus ele foi pregado naquela cruz terrível, do lado de fora da cidade, do lado de fora dos muros de Jerusalém. Irmãos, os olhos de todos que estavam ali para isso, parece que de uma vez por todas, havia uma derrota, um fim para Jesus, um fim para a missão desse Salvador de homens, de mulheres e de criança. Parecia o fim. E quando a escuridão, ela então se aproxima dele, já na cruz, Jesus, como no seu último suspiro, todas as esperanças messiânicas daquele pequeno grupo de discípulos que começaram então a seguir a Jesus, elas meio que se despedaçaram, foram completamente destruídas. Com a morte de Cristo naquele momento, para aquelas pessoas, era como se aquela liderança religiosa que se opuseram a Jesus desde o início, dizendo que ele era um charlatão, um mentiroso, e estivesse dizendo para aquele pequeno grupo que estava ali, aquele pequeno grupo de cristãos que estava ali, mais ou menos assim, olha para ele aí agora. Olha para esse Jesus aí agora. Ele agora está aí sangrando, cheio de vergonha, de descrédito, pendurado entre criminosos. Esse Jesus aí, na verdade, ele é a encarnação do fracasso. Irmãos, quando os discípulos eles seguiram a Jesus durante os 3 anos do seu ministério aqui na terra, eles haviam testemunhado coisas maravilhosas que Jesus ele realizou. E isso os convenceu sobre a missão divina de Cristo. E não se esqueça que Jesus, ele recebeu a aprovação de Deus, onde muitas pessoas ouviram Deus falando dos céus, aprovando a ele. Mas agora, quando eles olham para Jesus, quando aqueles discípulos eles olham para Jesus, rasgado, dilacerado e pendurado naquela cruz, lutando por cada respiração e fazendo isso a cada segundo, esse olhar foi o suficiente para que todas as convicções que talvez eles pudessem ter no coração deles, viesse desabar. A cruz que tinha sido anunciada para todos, demonstrando o amor de Deus,
É como se para eles agora fosse, na verdade, um fracasso, uma maldição, uma derrota. E até mesmo Jesus, por estar pendurado entre bandidos e por tudo que ele passou, aos olhos daqueles que estavam assistindo tudo aquilo, aos olhos daqueles que estavam acompanhando, parecia que, na verdade, aquilo que estava acontecendo estava confirmando todas essas coisas. Eles ouviram Jesus gritando como alguém que se estava sentindo abandonado. Quando Jesus ele grita, meu Deus, por que me abandonastes? Aqui, meus irmãos, está a figura de alguém abandonado por Deus. Nunca se esqueça isso. E também não se esqueça que antes, Deus, o Pai, já o tinha dado do céu, vindo muitos, já tinha falado do céu, vindo muitos a ouvir uma declaração sobre Jesus. Este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Mas agora nós temos aqui Cristo na profundeza do abismo do sofrimento. Agora temos aqui o céu quieto, silencioso, está imóvel, e Jesus rejeitado pelo mundo e por Deus. Agora, qual foi o propósito disso? Porque Jesus, ele teve que passar por essa terrível provação. Em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 21, está a resposta, e eu te convido para que você possa abrir a sua Bíblia nesse texto. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, está a resposta do porquê Jesus ele suportou tudo o que ele suportou. Está ali a resposta do porquê ele foi abandonado por Deus, do porquê ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Abra por gentileza comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 21. Está escrito assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deus, ele olha para Cristo, Deus, o juiz, o soberano, em infinita santidade, ele olha para Cristo e o considera a personificação do pecado. Deus, ele o trata como o pecado precisa ser tratado. Entenda isso, meu irmão e minha irmã. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, Pedro ele vai nos dizer que Deus abandonou Jesus na cruz, porque nesse momento Jesus tomou sobre si todo o pecado do mundo, nos deixando limpos e curados. Tenha sempre isso em seu coração. O pecado ele te separa de Deus. Jesus ele estava se identificando com cada pecador quando disse que Deus o tinha abandonado naquela cruz. Deus ele faz com que Jesus ele seja pecado. Deus o abomina porque ele o vê como a personificação e toda abominação que apodrece o coração de um pecador. Jesus ele não tinha pecado algum, mas Deus fez aquele que não conheceu o pecado conhecer. Deus fez aquele que não conheceu o pecado ser o meu e o seu pecado. Deus ele considera que Jesus é culpado pela culpa do meu e do seu pecado. E assim Deus Pai amaldiçoa Jesus Cristo na cruz. Deus foi manifestado em carne. Diz Paulo aqui em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. É sobre tudo isso de que se trata. Nós estamos falando sobre todo o sofrimento, todo o pecado, toda a agonia e a morte de Cristo. Mas a história ela não termina toda aqui. Ela não termina apenas dessa forma. Após a condenação da cruz, houve uma grande vitória, meu irmão e minha irmã. Irmãos, pense assim, é como se
tivesse uma grande neblina, o coração daqueles que estavam seguindo a Jesus, eles estavam revirados, eles estavam mexidos, muitos com dúvidas, outros talvez com incertezas, outros voltaram a viver a vida que eles, na verdade, sempre viveram. Mas horas depois, essa neblina ela foi embora, e o que pareceu uma total derrota, não foi de fato uma derrota. Existe muito mais nessa história para que você e eu, nós venhamos entender. A palavra derrota não era a única palavra falada e ouvida por essas pessoas, mas existia uma outra palavra para ser ouvida e muito falada por toda a eternidade. E você sabe qual é essa palavra? É vitória. A cruz de Jesus Cristo parecia uma completa e absoluta derrota, mas ao terceiro dia, Jesus ele ressuscitou. Glória a Deus por isso. A pedra ela foi removida e no poder do Espírito Santo, Cristo foi ressuscitado para nos defender de toda e qualquer acusação. Ele foi justificado pelo Espírito. Ou seja, o imaculado que foi feito para ser pecado e tratado como se fosse pecado e condenado e abominado pelo Pai por causa do meu e do seu pecado, ele satisfez a ira de Deus. Jesus ele bebeu até a última gota da taça da ira de Deus Pai, até não sobrar nada. E Jesus então, tendo feito expiação completa, ou seja, Jesus se colocando no meu e no seu lugar e morrendo por tudo isso, o Pai o ressuscitou da sepultura para declarar a todo mundo que ele é justo, que a sua obra ela é perfeitamente aceitável e que a salvação ela é segura. O Pai defendeu e justificou Cristo Jesus. Então a cruz que parecia ser uma palavra de condenação falada sobre Jesus, na verdade ela é agora uma palavra de ressurreição, de reivindicação, de defesa e de justificação falada sobre Jesus. E Deus ele fez duas coisas aqui. Você consegue perceber isso? Jesus ele reivindica a justiça para si, mas Jesus ele também reivindica a justiça para nós. Ele é o nosso representante substituto, por isso ele morre. Por isso ele suporta a condenação. Ele morre para que nós vejamos que aqueles que acreditam nele não serão condenados. A sentença justificadora de Deus na ressurreição de Jesus Cristo, ela recebeu não só para si mesmo, mas para nós que cremos nele e confiamos nele. E quando cremos e confiamos em Jesus, o Pai passa a nos considerar justos. Uma justiça que nós recebemos somente pela fé. Essa é a nossa posição em Deus. Essa é a nossa posição com Deus. Ela significa que no tribunal de Deus nós somos declarados justificados. Isso é, nós somos declarados inocentes, sem culpa. Fomos inocentados de todas as acusações. Não existe ninguém que nos condene. Por gentileza, eu convido você, mais uma vez, a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 8. Romanos 8. Eu gostaria que você me acompanhasse na leitura de Romanos 8, a partir do versículo de número 31 até o 39. Diz assim o texto. Romanos 8, 31 a 39. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou talvez a perseguição, ou a fome,
ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Isso quer dizer que de uma forma muito simples, você pode ser perdoado hoje. Você pode ser perdoado hoje, porque Jesus vive. Irmãos, as duas outras partes aqui do versículo 16, vamos dizer que essa pequena confissão de fé que Paulo faz, nos ajuda a entender um pouquinho mais do que muda em nossa vida quando nós vivemos sobre essa compreensão. Olha a segunda parte. Aqui agora não é apenas o significado da ressurreição que nós vemos, mas a missão que surge para o cristão em consequência a essa ressurreição. Diz assim o texto: ele foi visto pelos anjos e pregado entre as nações. Discípulos e anjos, eles viram a ressurreição de Jesus. Eles encontraram Jesus ressuscitado. Anjos haviam ministrado, haviam falado acerca ou sobre Cristo em cada um dos principais momentos do seu próprio ministério aqui na terra. Você se lembra, por exemplo, como no nascimento de Jesus, os céus se abriram e encheram de glória uma multidão de incontáveis anjos, surgiram e louvando a Deus e declarando paz sobre a terra. Ou você se lembra do dia em que Jesus, ele passou 40 dias no deserto em jejum e sendo tentado. Os anjos então vieram e o serviram e o consolaram. Mas agora aqui, esse mesmo Jesus triunfa sobre a sepultura e ressuscita em glória, e os anjos estão também presentes como testemunhas. Os anjos disseram para Maria e para as outras mulheres que acabaram de chegar no sepulcro naquela manhã de domingo de Páscoa: olha, ele não está aqui. Quem que vocês vieram procurar? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Irmãos, os anjos estiveram presentes como testemunhas e espectadores dos grandes eventos na vida de Cristo. Mas perceba que isso é tudo que os anjos eles podem ser. Testemunhas e espectadores observando espantados a tudo isso que estava acontecendo. Anjos não são objetos do amor redentor, irmãos. Eles são espíritos ministradores sem pecados e sem falhas que servem a Deus. Os anjos, eles ficam assistindo com admiração quando Deus se torna carne. E eles assistem com admiração quando o Deus enfraquecido na sua condição humana, o próprio Jesus Cristo, o Deus homem, toma o fardo do pecado e da culpa e morre pelos pecadores. É como se os anjos naquele momento estivessem um olhando ou um cutucando o outro e dizendo assim: o que significa isso? Cristo, ele fez tudo isso por pecadores, para aqueles homens e aquelas mulheres, para que eles se tornassem recipientes do amor de Jesus. Os anjos ficaram observando, olhando maravilhados a tudo isso. Por gentileza, abre rapidamente a sua Bíblia. No texto de 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 12. Eu gostaria que você me acompanhasse numa outra leitura. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Diz assim o texto: a eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas
por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu, coisas que até os anjos anseiam em observar. Preste muita atenção. Quando nós olhamos para 1 Pedro 1,12, nós encontramos no finalzinho desse versículo, Pedro dizendo, essas são coisas que até os anjos anseiam em observar. Anseiam em observar, irmãos. Essa é a mesma palavra usada pelo apóstolo João no capítulo 20 de João. Quem leu pela manhã o nosso devocional, pôde ver isso. Essa mesma palavra usada pelo apóstolo João no capítulo 20 do livro de João. Naquela manhã de domingo de Páscoa, quando as notícias chegaram até eles de que a tumba estava vazia. O apóstolo João, então, ele olha para o túmulo, ele se abaixou para olhar, ele esticou o seu pescoço, olhando para o túmulo, procurando ver o que aconteceu, tentando entender o que aconteceu. Essa palavra aqui, Pedro aqui também, 1 Pedro, ele usa para descrever os anjos. Anseiam observar, tentando de alguma forma ver se eles conseguem, se eles podem penetrar na maravilha do ministério de Deus feito em carne e morrendo por pecadores. Agora vamos voltar para 1 Timóteo 3,16. Veja o que o texto diz. Visto pelos anjos. Visto pelos anjos. Os anjos são apenas observadores, olhando de fora. Os discípulos, no entanto, são completamente uma outra classe. Vamos colocar assim. Para eles, a ressurreição não era meramente um objeto de admiração ou de espanto, mas para eles, para os discípulos, a ressurreição muda tudo. A ressurreição muda tudo na vida daqueles discípulos, e meu irmão e minha irmã também deve mudar na sua vida. Você se lembra, logo depois da noite daquele primeiro domingo de Páscoa, quando os discípulos, como é que os discípulos eles estavam se sentindo? Você se lembra, logo pela manhã? Era como se eles estivessem na mira da cruz, é como se eles estivessem pensando, vixe, agora é nós. Zedou o pé do frango, agora lascou tudo. Agora é a gente. Eles estavam com medo, eles estavam a portas fechadas. Eles estavam com medo dos judeus. Eles estavam pensando, veja o que eles fizeram com Jesus. Agora a gente está no olho do furacão. A gente é o próximo para o caldeirão. Eles estavam encolhidos, eles estavam aterrorizados, estavam tristes, estavam desanimados. A fé deles desmoronou, meus queridos. E eles estavam apenas, naquele momento, aguardando uma batida na porta pelos soldados para que eles fossem presos. E então, no capítulo 20 de João, Jesus, imediatamente veio, ele surge, e ele ficou então no meio deles, e então Jesus diz para eles, a paz, isso é maravilhoso. E então mostrou para eles as suas mãos e os seus pés furados pelos pregos. Jesus aparece para eles vivo e dá uma missão para eles. E qual é essa missão? Assim como Deus Pai me enviou, eu também envio vocês. Agora que eu estou vivo, de novo, triunfante da sepultura, tudo vai ser diferente, tudo muda. Irmãos, agora existe uma palavra para o mundo, agora existe uma palavra de esperança e de boas notícias. Jesus vive. Um salvador de pecadores. Assim como eu fui enviado pelo Pai, completei a minha missão, agora eu mando vocês. Vão. Agora vocês vão dizer ao mundo, vão proclamar entre as nações que Cristo, Ele vive, aquele que foi crucificado, que aquele que foi morto, aquele que foi sepultado, Ele ressuscitou dos mortos e agora Ele vive para salvar todos que acreditarem nele, que crerem nele. Queridos, esse foi um momento incrível, um momento de mudança de vida. Se lembre que eles estavam desesperados e encolhidos, eles estavam com medo. Mas passados 40 dias, aonde é que a gente vai encontrar esses discípulos? Depois de 40 dias que isso acontece. Aonde é que nós vamos encontrar esses discípulos? Nós vamos encontrar eles em pé,
proclamando corajosamente a todos reunidos em Jerusalém para o dia de Pentecoste, que Jesus Cristo vive. E então, pelos outros próximos 40 anos, eles sofreram, sangraram, morreram, mas proclamando aquela mesma mensagem, aquela mesma verdade. E somente o fato de que Jesus Cristo veio e permaneceu no meio deles e que pode explicar essa extraordinária mudança de vida dos discípulos. Do medo que eles tinham, passaram à fé. Da covardia, se tornaram missionários. 12 homens testemunharam que viram Jesus ressuscitado dos mortos, e então proclamaram a verdade por 40 anos, nunca negando sequer uma vez. Todos foram espancados, todos foram torturados, apedrejados e colocados dentro de prisão. Eles não teriam suportado tudo isso se nada disso fosse verdade. Você já ouviu falar aquele ditado que a mentira ela tem perna curta? Não é o caso aqui. Como é que 12 homens, por 40 anos, nas condições em que eles viveram, e sendo mortos, mantiveram uma mentira dessas? Isso é absolutamente impossível. O fato de que Jesus Cristo veio até eles vivo, ressuscitado da sepultura, mudou tudo em suas vidas. Isso mudou completamente a vida e a história daqueles homens. Isso transformou pessoas que eram covardes em missionários. E dessa forma, enquanto os anjos estavam assistindo a tudo isso, os discípulos eles estavam proclamando a verdade entre as nações. Veja, uma vez que Jesus está vivo, foi dada uma missão para mim e para você. Você, Igreja de Cristo, você tem uma missão. Agora, como nós podemos dizer que temos essa boa notícia dentro de nós, internalizadas em nosso coração? Como essas boas novas de Cristo, elas são verdades para nós mesmos? Como podemos dizer como podemos fazer isso enquanto as nossas bocas, elas frequentemente estão fechadas para anunciar essa verdade? Como podemos dizer que nós amamos essa verdade? Quando temos as boas novas, quando nós temos as boas novas para declarar às nações, mas em vez disso nós não fazemos. Como podemos dizer que temos essa verdade em nossas vidas, quando nós não transmitimos ela para ninguém? Jesus vive, um perfeito Salvador de pecadores. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Essa é a missão. Jesus, ao ressuscitar, surge com ele uma missão que é dada para você e para mim. Bem, nós falamos sobre o significado da ressurreição, a missão que é dada a mim e a você por meio que surgiu com a ressurreição de Cristo. E agora, em terceiro e último lugar, eu quero falar sobre o domínio de Cristo sobre a ressurreição. Cristo ele tem o domínio sobre a ressurreição. Cristo é aquele ao qual não importa se as pessoas, se as pessoas creem nele ou não creem nele. O fato é que um dia todos irão dobrar os seus joelhos diante de Jesus. Entretanto, bem-aventurado aquele que não viram e creram, porque viverá com ele. Os anjos viram Cristo ressuscitado, os discípulos proclamando a Cristo ressuscitado, mas agora existe uma terceira categoria de pessoas que não está mencionada aqui, mas talvez você se encontre nessa categoria essa noite. Será que você admite ou está começando talvez a ficar convencido de que precisa de perdão? Você tem carregado um fardo de culpa em seus ombros por muito tempo? Se sim, eu tenho uma boa notícia para você. A mensagem da ressurreição é que pecadores como eu e você podem ser justificados. Isso significa que você pode ter a sua culpa removida e ser limpo e curado diante de Deus.
As nossas sensibilidades morais, o nosso senso de certo e errado, eles são pervertidos por causa da nossa condição como pecadores. Sem Cristo, nós sempre estaremos em oposição a Deus. Somos pecadores porque todos nós sabemos que devemos fazer certas coisas e que, na verdade, nós não fazemos. Nós não fazemos tudo o que deveríamos fazer, ou não sentimos tudo o que deveríamos sentir ao olharmos para Jesus. Você e eu herdamos uma condição que nos coloca em oposição do outro lado, uma condição que nos coloca em guerra com aquilo que para Deus é justo e reto. Por isso nós temos uma condição pecaminosa e, portanto, pecamos. Mas existe uma maneira pelo qual você pode ser justificado e declarado inocente aos olhos de Deus. E somente quem pode te justificar é Jesus. A sentença que foi dada por Deus sobre Jesus em sua ressurreição, agora ela pode ser dada também a você. Mas para isso é necessário crer no Senhor Jesus. E se você fizer isso, você vai ser salvo. Isso não significa que você vai deixar de ser um pecador, mas significa que o seu coração passará a ser conduzido por caminhos que irão te ajudar a acertar o alvo, que vai te ajudar a acertar o alvo, a se corrigir diante das decisões da sua vida que te levam para longe de Deus. Você passará a ter a mente de Cristo, como Paulo nos fala em 1 Coríntios 2,16. Pois você passará a ser um instrumento, a ser instruído por toda essa verdade onde Cristo está sendo formado em você. Mas veja o que Paulo ele nos diz no finalzinho do versículo 16, em 1 Timóteo 3. Diz assim, ele foi crido no mundo. Veja como é simples. Veja como é simples. Ele foi crido no mundo. Veja como é simples. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Acredite no Senhor Jesus e o seu pecado será lavado e você será justo e inocente aos olhos de Deus, vestido com a justiça de Cristo. Jesus morreu e ressuscitou para pecadores como eu e como você, e Ele está te chamando para que você confie nele. E agora essa última frase no versículo 16. Ele foi recebido em glória. Jesus, após ter feito a expiação por nós, ou seja, após ele ter sido o nosso substituto naquela cruz, porque era para nós estarmos lá. Após ele ter sido o nosso substituto naquela cruz, e então após ele ter ressuscitado em vitória, Deus o exaltou. Deus o exaltou ao seu lugar de governo real, de senhorio e de autoridade. Ele foi recebido em glória. Ele agora está sentado à direita de Deus Pai, coroado como Rei de todos. A desprezível figura pendurada na cruz e desprezada e rejeitada pelos homens e humilhada por todos aqueles que estavam vendo ele naquele momento, aqui está ele agora sentado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele está convidando você para fazer parte desse reino da onde ele é rei. Jesus está oferecendo a salvação a pecadores, pois ele é o Cristo ressurreto, reinante e triunfante e que é poderoso para salvar. Ele é o único caminho e não existe nenhum outro caminho, nenhum outro lugar que te leve a Deus a não ser o próprio Jesus. Te pergunto hoje, você quer receber em seu coração? Você quer aceitar hoje essa palavra que é dele nesse domingo de Páscoa? Se você quer, se derrame diante dele. Abra o seu coração. Diga a ele como está dentro do seu coração. Entregue a sua vida verdadeiramente a ele e seja dominado e governado por esse Rei Jesus que morreu e ressuscitou por pecadores como nós. Dobre o seu joelho para falar com ele, ore a ele, confie nele.
Coloque todo o seu fardo e toda a sua esperança nele e ele irá te fazer limpo. Ele vai remover a sua culpa. Ele irá te reconciliar com Deus e uma nova vida de ressurreição será sua. E eu gostaria de concluir dizendo que o significado da ressurreição foi a justificação de Cristo. E também a sua justificação ao recebê-lo em sua vida. Quando nós confiamos nele, essa sentença que foi pronunciada sobre ele também foi pronunciada sobre nós, meus queridos. Somos feitos justos aos olhos de Deus. Agora, quanto à missão que nos é dada, uma vez salvos por meio de Jesus, mediante a sua graça, morte e ressurreição, é levarmos as boas novas dele. E essa é uma missão sua também, minha e sua, a cada um de nós. Será, meu irmão e minha irmã, que será que você não tem as boas novas de Cristo para levá-la para as outras pessoas? Como é que nós conseguimos manter isso somente para nós? Onde estivermos, aonde pisar os nossos pés, com quem você falar, proclame que Cristo vive. E faça isso sem medo, sem desculpas. E por último, o domínio que Cristo ele possui sobre a morte, sobre a ressurreição, nos chama a todos nós a nos humilharmos diante do senhorio dele e também abrirmos o nosso coração com alegria diante do nosso Rei Jesus e crer nele para a salvação das nossas almas. Eu gostaria de convidar a todos vocês a orar nesse momento, seja ela a sua primeira vez ou de novo. Você crente. Você não crente, você crente. Seja ela a primeira vez que você vai fazer isso, ou novamente. E aonde você estiver, faça isso com temor, com verdade, com sinceridade. Faça essa oração como uma verdadeira entrega da sua vida a Ele. Amém? Feche seus olhos. Nosso querido Pai, agradecemos a Ti que Jesus ele não está morto, mas Ele vive. Ele foi ressuscitado pelo Seu poder e por isso nós que cremos nele, embora um dia venhamos morrer, sabemos que também nele viveremos. Quem crê nele nunca morrerá, mas irá viver para sempre com Ele. Em nome de Jesus, nos ajude a confiar mais e mais em Cristo. Nós queremos que os nossos corações sejam inundados e dominados pelo Rei Jesus. Queremos nos chegar diante de Ti, ó Pai querido, com os nossos joelhos dobrados. Tenha misericórdia de nós e conceda que a nossa verdadeira alegria nesse domingo de Páscoa não seja meramente porque, talvez para alguns, estamos com os nossos familiares e entes queridos, mas que a nossa alegria seja fundamentalmente termos o entendimento e o conhecimento de que fomos justificados pelo Senhor através de Cristo Jesus, o nosso Senhor que levou a nossa culpa em seu corpo naquela cruz, então ressuscitou para que nele nós pudéssemos ser justificados. Em nome de Jesus eu oro por estas coisas. Amém, Senhor. Amém. Meu querido e minha querida irmã, nós teremos um aviso agora e logo em seguida teremos um louvor e faremos a oração e na sequência teremos a ceia do Senhor. Use esse momento para que você possa orar, use esse momento para que você possa entregar o seu coração, abrir o seu coração, se entregar totalmente ao senhorio de Cristo. Medite, reflita acerca da sua vida. Aproveite também este momento para que você possa se organizar juntamente com a sua família, para que você possa separar os elementos da ceia, o pão e o suco de uva. Faça isso neste momento. Daqui a pouquinho nós voltamos. Agora um recadinho para os pais e para as crianças. No final deste culto, deixaremos um link na nossa página para que você possa acessar o canal do YouTube da IBAB, Igreja Batista da Água Branca. Lá terá um teatro para as crianças poderem assistir e assim promoverem o seu culto infantil dentro dos seus lares também. Incentive os seus filhos e participe. Até mais!
ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no atreu ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Paz, irmãos, tudo bem? Graças a Deus estamos todos juntos aqui, reunidos, nessa live. Quero aproveitar essa oportunidade agora, pedir de orações. Juliano, peço pedido pela vida do Cláudio, que passa por tratamento de câncer. Priscila também, por saúde, diante dessa epidemia. Elmir, oremos por nossas famílias e pelos enfermos. Demétrio, peço oração por todas as famílias, enfermos de todas as nações. Empregos, Luciano Santos, pela saúde e pelos empregos. Érica, por todas as entrevistas que eu fiz e que farei essa semana. Família Leidiane, Lima Mota, peço oração pelas famílias, em especial a minha. Meus meninos estão em Rio Grande da Serra, São Paulo, ficamos aqui no Piauí preocupados. Dani, peço oração aos meus familiares por libertação e conversão, e também pelos irmãos que possam estar necessitados. Elaine Aguiar, a paz do Senhor, peço oração pela família, pela minha família e amigos.
Maria Antônia, pedido de oração por família, pelos pais, pelos governadores, pela igreja. Maria Aparecida Moraes, Sardinha, peço oração por toda a família, pelos pais e pelo país. Daniel Cardoso, peço oração pelos meus pais, familiares e amigos. Marcelo Lemes, peço oração pela família e pela nossa nação. Desde o nascimento, peço oração pela minha família, meus pais, meu país. Meus pais, desculpe. Silas, peço oração pela família. Agradecimentos. Elmir Barbosa, agradeço a Deus pela vida, pelo cuidado que Ele tem com sua igreja e pela vida dos nossos irmãos. Vamos orar então, pedir a Deus a sua misericórdia. Também quero aproveitar essa oportunidade e pedir também que os irmãos estejam orando por minha esposa, ela não está bem. Não é nada grave, já quero adiantar os irmãos, ela está internada, mas ela está bem. Está só em observação. Irmãos, esteja orando, estaremos orando aqui por todos, para que Deus nos ajude e nos ilumine nesse momento tão difícil. Senhor meu Pai, graças te damos, meu Pai, por esse momento, essa oportunidade que nós estamos tendo de estarmos reunidos, não de corpo presente, mas estamos em espírito e com o mesmo objetivo de te adorar, te louvar e exaltar o teu santo nome, por tudo que o Senhor tem sido por nós, meu Pai, tem feito por nós, pela tua bondade, pelo teu amor que o Senhor tem tido por cada um de nós, apesar desse momento que nós estamos vivendo, de muita ansiedade, de muita preocupação, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Quero colocar em tuas mãos, Senhor, todas essas vidas, todos esses pedidos, meu Pai, todos esses agradecimentos. Que o Senhor nos ajude e nos faça passar por esse momento com paz, com tranquilidade, Senhor. Que isso não venha tirar de nós, meu Pai, aquela mesma esperança que nós tivemos desde o princípio, quando o Senhor nos chamou para essa maravilhosa luz, que é o teu Filho amado Jesus Cristo. Esteja abençoando cada um de nós, meu Pai, nos dando paz, alegria, e que nós possamos cada vez mais te louvar e te adorar. É por isso que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão. Em nome de Jesus. Meus queridos, passaremos para a ceia do Senhor nesse momento. Eu gostaria de pedir que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11. Gostaria de, antes de participarmos efetivamente, a gente refletir um pouquinho sobre esta passagem. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, diz assim o texto: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, e esperem uns pelos outros. Amém? Querida igreja, a ceia do Senhor, ela é a oportunidade que você e eu temos para nós lembrarmos o sacrifício que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele fez na cruz do Calvário, por amor a você e a mim, ao qual ele nos oferece a esperança da vida eterna. E esse é um momento especial no qual
nós cristãos, nós refletirmos sobre este amado Salvador, nos lembrando o alto preço que Ele pagou por nossas vidas lá na cruz. Jesus, Ele usou 2 símbolos para representar o seu corpo e o seu sangue. E naquela ocasião, Jesus, Ele deu aos seus discípulos pão sem fermento para representar o seu corpo, entregue por nós, e o fruto da videira. No nosso caso aqui é o suco de uva, para representar o seu sangue que foi derramado, que foi vertido na cruz do Calvário por nós. Agora, quem deve participar desse momento? Para participar desse memorial, o crente ele precisa ter passado pelo batismo e estar em plena comunhão com a sua igreja. Porque quem participa ou bebe do cálice indignamente acaba sendo réu do corpo e do sangue do Senhor. E o indigno é aquela pessoa, aquela pessoa que participa desse momento da ceia do Senhor, dessa celebração de comunhão, de unidade, de corpo, de centralidade em Cristo, sem uma concepção verdadeira e real da morte de Cristo na cruz. Uma pessoa que está participando da ceia do Senhor, mas que na prática ela está negando a unidade que ela professa em Cristo, e a igreja, profanando assim o corpo do Senhor, essa é a pessoa, esse é o indigno. Comer e beber sem discernir o corpo significa simplesmente tomar o pão e o cálice ao mesmo tempo que essa pessoa, ela trata o seu irmão ou trata a sua irmã sem amor, seja em pensamento ou seja em ações, trazendo condenação para si mesmo. Se você tem vivido de uma maneira indigna, você pode refletir sobre isso agora e então tomar uma posição de se arrepender e então voltar para o Senhor e participar da sua mesa. Sendo assim, eu gostaria que você que recebeu a Cristo no seu coração, como seu Senhor e Salvador, você que passou pelo batismo, eu gostaria de pedir que você pudesse curvar a sua cabeça e que então você possa refletir acerca dessas palavras, acerca da sua vida cristã, que você possa fechar os seus olhos e examinar o seu coração aí onde você está. Eu te pergunto, como você tem levado a sua vida? Como você tem vivido a sua vida cristã? Você tem estado em plena comunhão com a sua igreja? Você tem estado em plena comunhão com o corpo de Cristo? Caso você não esteja, peça perdão a Deus e faça diferente, tome uma posição. Se você tem algum problema com algum irmão, aproveite para se arrepender, faça a sua parte, se conserte. Eu ouço pessoas me dizer que perdoam, mas, para ser sincero, as atitudes não é de alguém, as atitudes de algumas pessoas não é de alguém que realmente perdoou e que quer fazer coisas diferentes, que quer fazer a coisa diferente. Mas faça isso. Se a pessoa ela não estiver aí ao seu lado, se comprometa com Deus em procurar essa pessoa, ir até a ela, dar um abraço nela, talvez, claro, não nesse momento, mas ligar, orar, falar com ela. Se comprometa a isso com Deus, se comprometa com Deus, mas faça isso com humildade. Evidencie que não existe nada no seu coração, ou talvez algo que possa ter sido gerado também no coração de outra pessoa, mas procure essa pessoa e procure se acertar com ela. Se acerte, então volte, então participe, você tem a oportunidade de se acertar. Agora, você que vai participar da ceia do Senhor, eu gostaria que você pudesse se colocar de pé aí onde você está. Isso mesmo, você que vai participar da ceia do Senhor, fique de pé aí onde você está. Eu vou tentar te instruir nesse momento, pois esse modelo que nós faremos hoje vai precisar de muita atenção da sua parte. Mas antes de darmos sequência, eu gostaria de ler um texto bíblico com você que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 11, mas vamos ler os 2 versículos 23 e 24. Diz assim, todos em pé, em reverência ao Senhor. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Bom, se você
está aí sozinho, talvez, se você for participar da ceia sozinho, eu gostaria de pedir você que aguardasse um instante para poder se servir. Agora, se você está aí junto com outras pessoas, eu gostaria que vocês dessem honra a alguém que ache maduro em sua fé cristã, para que essa pessoa, então, ela possa servir aos demais que estarem junto com você. Tudo bem? Eu gostaria que, se você estivesse junto com outras pessoas, se você e mais um ou mais de uma pessoa estará participando deste momento da ceia, veja entre vocês com humildade, com serenidade, veja entre vocês aquela pessoa que se apresenta mais maduro na fé, e dê a ela a honra de servi-los neste momento. Porque, meu irmão e minha irmã, o maduro em sua fé, ele ou ela entendeu que a vida cristã, ela na verdade é uma constante descida de degraus em sua vida. Isso é o que se espera de todo cristão. Tá bem? Bem, vejam entre vocês quem será essa pessoa e aguarde para servir. Nós primeiro iremos orar, e aí, então eu vou te dar 5 segundos para que você faça isso. Tudo bem? Pai querido, peço a Ti, Pai, nesta noite, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações e trabalhando em nossas vidas. Nos dirija, Pai, neste momento em que participaremos, ó Pai, da Sua ceia, que o Senhor possa conduzir os nossos corações e trabalhar em nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Bem, antes de você servir o seu irmão ou sua irmã, ou você próprio a se servir, eu gostaria que você pegasse o pão em sua mão. O pão aqui, um pedaço de pão que está aí disponibilizado, provavelmente que você já preparou de antemão, que você segurasse este pedaço de pão, e aquele a quem foi dado a honra de servir aos outros, faça isso nesse momento, sirva as pessoas que estão aí ao seu redor. Eu gostaria de convidar você a fechar mais uma vez os seus olhos, para que então possamos todos orar juntos pelo pão, aqui simbolizando a carne, o corpo de Cristo que foi moído, que foi destruído, que foi perfurado por amor a mim e a você. Feche seus olhos. Pai querido, mais uma vez pedimos a Ti, Senhor, e Te louvamos, consagramos a Ti este pão, que simboliza, Senhor, o Seu corpo moído pelas nossas transgressões. Eu peço a Ti, Pai querido, que o Senhor continue conduzindo, que o Senhor trabalhe em nossos corações, em nossas vidas, em nossas mentes. Senhor, que o nosso coração esteja totalmente entregue à Tua presença, ó Pai. Trabalhe em nossas vidas, em nossos corações, glorificamos o Teu santo nome, Senhor, porque o Senhor, por meio da Sua vida, o Senhor nos deu vida. E, Senhor, não há preço que pague isso. Te louvamos porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Em nome de Jesus oramos. Amém. Bom, eu convido você, em reverência, a participarmos todos juntos do elemento pão, do pão simbolizando a carne de Cristo. Amém. E agora, nós vamos fazer a mesma coisa, mas desta vez com o suco de uva, simbolizando aqui o sangue de Cristo derramado, vertido na cruz do Calvário em favor de muitos. Mas antes, vamos ler mais uma vez um trecho da Palavra de Deus, que se encontra nos versículos 25 e 26 de 1 Coríntios 11. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Faça isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Bom, antes de nós participarmos deste momento, eu gostaria que você que está só, pudesse se apropriar, pegar o seu cálice com suco de uva, o seu copo. E você que tem a honra de servir as demais pessoas, faça isso neste momento, mas aguardem para que possamos orar e então participarmos todos juntos, tudo bem? Diz um texto, diz a palavra de Deus em 1 João capítulo 1:7,
que se porém andamos na luz, com Ele está na luz. Como Ele está na luz, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seus filhos, nos purifica de todo pecado. Convido você agora novamente a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça. Pai querido, consagramos a Ti, Senhor, este suco de uva, simbolizando, Pai, o Seu sangue derramado na cruz do Calvário em favor de muitos. Senhor, a Tua palavra diz que sem o derramamento de sangue não há perdão pelos pecados, e o Senhor, como um cordeiro imáculo, entregou a sua vida voluntariamente por amor a nós. E hoje nós podemos estar aqui celebrando o Senhor, testemunhando, glorificando e engrandecendo o Teu santo nome por meio da Sua palavra, por meio das nossas vidas, ó Pai querido. Senhor Jesus, que o nosso viver diário seja um viver que glorifique o Teu santo nome, sempre na esperança e na expectativa do Seu retorno. Maranata, venha Jesus. Os nossos corações estão clamando pelo Seu retorno, mas enquanto isso não acontece, use as nossas vidas aqui agora para levar o Teu nome, para testemunhar, ó Pai, a Tua palavra, em nome de Jesus eu oro, amém, amém? Vamos todos agora participar. Amém. Senhor, mais uma vez te louvo, Pai querido, por esta oportunidade que o Senhor nos deu para estarmos aqui, mesmo desta maneira como estamos nos reunindo, ainda assim celebrarmos, Senhor, como corpo de Cristo, como igreja, Pai, esta comunhão perfeita que temos em Ti. Senhor Jesus, trabalhe em nossos corações, continue falando aos nossos corações. Senhor, que possamos viver, ó Pai, as nossas vidas de uma maneira que a Sua morte, a Sua ressurreição, ó Pai, seja cantada por nossas vidas, pelo nosso viver, aonde passarmos, por onde estivermos, que possamos proclamar, ó Pai, a verdade da Sua palavra. Senhor Jesus, reina em nossos corações. Eu peço a Ti, ó Pai, a Tua bênção sobre cada família, sobre cada lar, sobre cada vida, que o Senhor possa, Pai, por meio do Teu Santo Espírito, alcançar e visitar a cada coração, transformando e moldando e mudando a história desta pessoa, que aquele que está fraco, que o Senhor possa ajudá-lo, que o Senhor possa erguê-lo, Senhor, que aquele, ó Pai, que está doente, que o Senhor possa ajudá-lo neste momento, trazendo restauração e mudando a sua sorte. Pai querido, aquele que possui algo específico e somente o Senhor conhece o coração desta pessoa, que o Senhor, em nome de Jesus, por meio do Teu Santo Espírito, possa trabalhar nesta vida e que o Teu nome seja glorificado. Esse é o desejo do nosso coração. Senhor, mas nos colocamos diante da Sua soberania e pedimos a Ti que o Senhor conduza as nossas vidas em todo o tempo. Eu peço ao Senhor que o amor de Deus, Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus e que a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito esteja com a Tua igreja aqui presente, espalhada por todo este mundo, no nome santo de Jesus eu oro e agradeço, amém. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a sua vida poderosamente e que você tenha uma semana de bênção, de vitória, de alegria e de consolo em seu coração, em nome de Jesus, amém. E uma coisa que eu gostaria de informar aos irmãos, no final, nos comentários deste vídeo, desta live, na descrição, ali existe um link para que as crianças, para que você, pais, para que as crianças possam, para que vocês possam acessar para os seus filhos, é um link de acesso que lhe permite que os seus filhos possam assistir o culto, um cultinho preparado somente para eles, tá bem? Que Deus abençoe em nome de Jesus.